E aí, irmãos, Reverendo Mil, nesse filme aqui nós vamos continuar falando sobre o antinatalismo. O antinatalismo, por que que eu digo que ele é a solução para os problemas da humanidade? Aí não vai nascer mais ninguém, né? Antinatalismo. Pois é, acaba-se o problema. Os meus descendentes, eles não vão existir. Para eles, não vai ter problemas. Eles não vão sofrer. Vou te fazer uma pergunta aqui agora. Você conhece o caso de Champinha? Um crime que aconteceu em 2003. O caso é Liana Friedenbach. Depois você olha aí, né? O que aconteceu. Se o pai do Champinha fosse antinatalista, ele não teria gerado um monstro. Champinha foi aquele caso do estupro coletivo e morte de Liana Friedenbach. Agora em setembro de 2023 vai fazer 20 anos. Foi comoção nacional, aquele negócio tudo. Se o pai da Liana Friedenbach fosse antinatalista, ele não teria gerado a vítima do maníaco Champinha. Você entendeu por que o antinatalismo ele freia com o sofrimento humano? O antinatalismo ele teria não teria acontecido o sofrimento de Liana Friedenbach. O antinatalismo não teria gerado um maníaco, assassino, estuprador. O que eu quero te falar com isso? Interessante esse negócio, né? Se eu sou antinatalista, as minhas filhas são antinatalistas. Elas não vão gerar filhos? Os filhos não vão existir? Não vai ter um descendente meu para ser vítima de um Champinha do futuro. Porque os Champinhas, eles continuam existindo, continua nascendo Champinhas. Se a minha descendência também não vai nascer, olha só que interessante. Nós estamos evitando que nasça um Champinha. Não, é estranho às vezes mas você acha que você vai ter um filho maníaco? Claro que pode. As famílias não são perfeitas. O mundo não é perfeito. O ser humano não é perfeito. Agora, presta atenção. O próprio Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Gênesis capítulo 6. Então, se o próprio Deus se arrependeu, é porque o ser humano, ele não presta.
ele gera coisa ruim. Mesmo eu sendo bom, mesmo você sendo bom. Você pode gerar um maníaco e eu posso gerar uma vítima. Eu posso gerar um maníaco e você pode gerar uma vítima. Então, se eu evitar que essas pessoas venham ao mundo para sofrerem e fazerem as pessoas sofrerem, acaba o sofrimento. Mas você faz um... Tipo, o Champinha, ele não sofre, ele não está sofrendo. Sofre também porque para ele está havendo uma injustiça dele estar preso. Para ele. Porque na mente dele ele não fez nada demais. Para ele é normal, porque é um psicopata. O psicopata, ele não tem sentimento. E então ele está sofrendo. Para ele é um sofrimento estar preso, estar com a sua liberdade atingida, porque ele não pode continuar fazendo. A família do Champinha, por exemplo, um exemplo, a mãe ou o pai, eu não sei se são vivos, mas se são, eles se sentem as piores pessoas do mundo, os piores seres, porque eles olham assim e falam: eu gerei um monstro, eu sou o pior ser da face da Terra. Eles também sofrem por isso. O Champinha sofreria porque ele também, se houvesse a pena de morte, no meu caso, a meu ver, a pena de morte nesses casos tem que existir. Então o Champinha, ele iria sofrer porque ele iria passar pelo crivo da espada, como fala, né? Então, se eu não vou gerar mais seres, os meus descendentes estão na inexistência. Eles não sabem, eles não pensam, eles não sofrem, porque eles não existem. E eu estou evitando correr o risco de colocar pessoas para sofrerem no mundo. Você imagina você colocar filhos no mundo num Brasil desse? Preste atenção. Em que pessoas invadem uma creche e matam crianças. Se o pai desse delinquente fosse antinatalista, ele não existia para invadir a creche. Se os pais das crianças da creche fossem antinatalistas, elas não existiam para serem vítimas desse maníaco. Como que você vai colocar um filho no mundo desse, onde existem seres humanos, seres bichos que não são humanos, desse jeito? Como que você vai colocar uma pessoa no mundo, num Brasil, onde eleitores elegem um deputado federal que raspa o cu na internet? Não tem cabimento uma coisa dessa. Como que você faz? Como que você coloca um ser humano num mundo de alienados, de religiosos fanáticos, extremistas e maldosos? Como que você faz uma coisa dessa? Como que você coloca uma pessoa para ser escravizada, como nas vinícolas do Rio Grande do Sul? Como que você coloca um ser humano no mundo para ser vítima de um estuprador? Pense bem nisso. Eu sou o Reverendo Mil. No próximo filme a gente continua falando sobre antinatalismo, a solução para os problemas do sofrimento do ser humano. A minha paz para você.